Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo evento do Corporate Pitch, um evento que é uma realização da InnoScience em parceria com o Projeto Draft. Bom, queria começar trazendo aqui para vocês a agenda do evento, então a gente está no segunda live com a Ocean e a Delfa, os nossos convidados aqui que eu vou apresentar já, os Guilhermes e o Cristiano. E a gente vai ter ainda 3 lives para apresentar outros cases de sucesso de grandes empresas que fizeram pilotos com startups e conseguiram ter sucesso nesses pilotos e seguir para um rollout, que significa a contratação da startup. E o que a gente vai explorar nessas lives é como que eles seguiram nesses processos, quais foram os aprendizados e o que eles podem dividir com a gente para enriquecer aqui a nossa conversa. Então, bom, vamos lá. Deixa eu só minimizar aqui a tela. Eu queria começar falando sobre o programa, esse programa de conexão entre startups e grandes empresas, que se chama Connection. Vou falar já um pouquinho sobre a metodologia, como a metodologia própria da InnoScience, que a gente usa para rodar esses programas. Então, ele é um programa que ele usa um canvas para alinhar objetivos de modelos de conexão, onde a gente enxerga basicamente o que a empresa tem a oferecer e em qual ecossistema ela consegue se inserir, agregar aquele ecossistema onde ela quer se inserir. Então, a gente tem ali 3 horizontes possíveis, onde a empresa ela pode reforçar o seu negócio existente, então ela tem uma operação, ela vai buscar inovação para reforçar esse negócio, torná-lo mais ágil, mais digital, mais eficiente. Ela pode renovar o seu negócio existente, buscando soluções que vão trazer business para ela em negócios adjacentes ao negócio atual dela, ou ela pode criar novos negócios completamente diferentes e distintos em outros setores, e assim fazer inovação. Dentro desses programas, é possível que a grande empresa ela tenha alguns objetivos diferentes, então eu estou inovando porque eu quero trazer cultura para a minha empresa, eu estou inovando porque eu quero trazer excelência operacional, eu estou inovando porque eu quero ampliar o meu portfólio, porque eu quero trazer reputação para a minha marca. E dado ao que, fazendo uma análise muito honesta do que ela tem a oferecer e o que o ecossistema precisa, ela vai entender com qual nível de maturidade de startup ela vai trabalhar. Então, vou dar aqui um exemplo. Se você tem na sua empresa executivos muito engajados, prontos para, por exemplo, dar mentorias, normalmente você vai trabalhar com startups que estão ali na fase de tração escala, porque você vai conseguir ter uma conversa mais de igual para igual. Se é uma empresa que ela está buscando excelência operacional, normalmente ela não vai trabalhar com startups na fase de ideação, ela vai trabalhar ali numa fase de validação e tração, e por aí vai. Definido esse ponto, ela entende com qual modelo de conexão ela vai querer trabalhar, e aí existem diversos modelos que a gente consegue separar aqui nessas 6 caixinhas, né, que vai de um evento de curto prazo, onde a empresa tem quase nenhum investimento, é um investimento muito baixo, porque é investimento no evento, e você pode pegar startups que estão ali, que às vezes não estão nem em fase de ideação, às vezes não é nem uma startup, às vezes são pessoas físicas que se juntam para fazer, por exemplo, um hackathon, um processo de ideação, a você fazer investimentos, onde você tem um aporte de dinheiro um pouco mais relevante, você tem que ter uma governança, e você tem um ponto de contato muito mais concreto e mais sério entre a startup e a grande empresa, e obviamente que dentro de cada um desses modelos aportando algo, oferecendo algo de valor para aquele player com o qual ela está se conectando. A gente está falando aqui de startups, mas pode ser uma universidade, por exemplo, podem ser centros de pesquisa, pode ser qualquer outro tipo de player que seja externo para que você possa conseguir fazer inovação aberta. Então, falando aqui sobre as etapas do programa, esse programa Connection, ele tem basicamente 6 etapas. Então, digamos que seja uma receitinha de bolo aí que a gente tem rodado, mas garanto que esse é um esqueleto que é extremamente dinâmico. A cada evento que a gente roda, a gente aprende coisa nova e, enfim, são muitas lições aprendidas, é um processo extremamente dinâmico,
onde a gente começa com uma estratégia, onde a gente identifica justamente o que a gente acabou de falar nesse slide anterior, né? Quais são problemas, oportunidades, o que a empresa tem a oferecer, qual seria o modelo. A gente entra na fase de screening, onde a gente busca as startups para resolver esses problemas que foram identificados pelas empresas. Essas startups fazem um pitch, aquelas selecionadas vão para um processo de imersão, que normalmente dura 2 dias, onde a startup, junto com a grande empresa, vão montar uma proposta de piloto, para então, aprovada essa proposta, elas rodam um piloto durante 3 meses para testar a ideia. A ideia aqui é que se consiga fazer um teste, se aquela solução de fato funciona dentro daquela empresa de uma forma rápida e barata. E, terminado o piloto, a grande empresa avalia se aquela faz sentido a contratação da startup, que é o que a gente chama de rollout, se faz sentido a contratação daquela startup ou não. E hoje, trazendo um pouquinho aqui para o negócio da InnoScience, esse modelo é o nosso carro-chefe, é o que a gente mais faz hoje em dia. A gente até hoje já rodou, nos últimos 2 anos, a gente rodou mais de 200 pilotos e fez mais de 20 programas de conexão. Então, a gente tem muito aprendizado para compartilhar com vocês. É o principal motivo da gente estar aqui fazendo essa live, para poder compartilhar com o ecossistema tudo que a gente aprendeu nesses 200 pilotos rodados. Então, como que a gente faz isso, né? A gente tem uma metodologia que foi publicada na primeira edição da revista do MIT Sloan aqui do Brasil, onde a gente tenta estruturar de uma forma muito clara e objetiva qual que vai ser o escopo desse piloto, para que você consiga seguir mitigando riscos e medindo ao máximo tudo o que representa sucesso para a grande empresa. Então, o que representa sucesso para a grande empresa? Que você aumente a produtividade, é que você aumente a satisfação do seu usuário, é que você reforce a cultura, é que você diminua a downtime na sua operação. Tudo isso tem que ser muito pactuado desde o início do processo e medido para que, no final, exista um entendimento muito claro de todas as partes, se aquele piloto teve sucesso ou não. E, para isso, a gente roda o que a gente chama de MVP, que é o Minimum Viable Product, pilot, né, aqui no caso, que é o mínimo que você consegue fazer para entender, ter uma certeza, né, dados concretos de que alguma solução funciona ou que ela não funciona, ou que ela funcionou, mas ela precisa de determinados ajustes. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar, vou parar aqui de compartilhar minha tela, para agora a gente poder, todos nós, conversarmos um pouquinho. Eu acho que eu comecei sem me apresentar, né? Vamos lá, meu nome é Roberta Simões, eu sou consultora associada na InnoScience e vim aqui falar sobre o programa da Ocean. Foi um programa que eu rodo desde o início, então a gente teve a primeira edição no ano passado, esse ano a gente está rodando a segunda edição, acabamos de entregar, né, Gui? Guilherme Bastos, que estamos com 2 Guilhermes aqui, agora eu vou ter que ficar chamando pelo sobrenome, mas vamos lá. E aí eu queria chamar agora vocês para que vocês se apresentem. Então, vamos começar com o Guilherme Bastos, que é da Ocean. Gui, por favor, fala um pouquinho sobre o programa Ocean Waves e se apresenta brevemente para a gente te conhecer um pouquinho. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Guilherme Bastos, eu faço parte da equipe de coordenação do Ocean Waves aqui na Ocean. Basicamente, o Ocean Waves ele nasceu numa vontade de implementar a inovação como cultura aqui dentro da Ocean. A gente já tem iniciativas de inovação que já rodavam internamente, mas a gente queria expandir isso, e a oportunidade que nasceu foi criando o Ocean Waves pensando numa plataforma de inovação aberta. Com isso, a gente, em parceria com a InnoScience, a gente teve um primeiro programa que rodou no ano passado, 2019, que foi o Ocean Waves Challenge, que é um programa de conexão com o ecossistema de startups. É basicamente essa estrutura que a Roberta apresentou. O que a gente faz é que a gente levanta com os nossos integrantes quais são os desafios que eles identificam nas suas respectivas áreas, isso tanto no ambiente onshore quanto no ambiente offshore. A Ocean é uma empresa que trabalha na área de óleo e gás, upstream offshore, então a gente tem um time onshore e um time offshore. Então a gente tem desafio tanto no escritório quanto nas nossas sondas de perfuração, que hoje são 5, nos nossos navios de produção, que hoje são 2, nossa área de manutenção e serviços offshore também.
Então, os integrantes, eles levantam essas dores, esses desafios que hoje a gente não consegue resolver aqui dentro, e aí eles escrevem esses desafios, a gente leva para o ecossistema de startups, analisa as respostas que a gente recebe, as startups interessadas em resolver aquele problema, a gente aplica toda essa metodologia da InnoScience com o Pitch Day, com a semana de imersão, e depois com um projeto piloto por 3 meses, que depois pode seguir para a contratação da startup efetivamente. No ano passado, só para trazer alguns números, a gente teve 65 desafios inscritos, isso foi um impacto de 113 integrantes aqui na Ocean, e com isso a gente rodou 8 pilotos e a gente gerou 6 contratações de startup no ano passado, uma delas sendo a Delphos, que está aqui com a gente hoje. E agora em 2020 a gente teve 70 desafios inscritos, rodamos 4 pilotos e estamos aí em fase final de definição de contratação dessas startups. Legal, Gui, obrigada. Cristiano Xavier, responsável pelo piloto da Delphos no ano passado. Cristiano, vou convidar você para se apresentar e falar um pouquinho sobre o desafio. Opa, pessoal, boa tarde. Eu sou o Cristiano Xavier, estou hoje como gerente da área de subsea e perfuração da Ocean. E, primeiramente, agradecer pela oportunidade, muito gratificante ser convidado para esse evento e poder agregar aí de alguma forma. Para contextualizar, sobre o desafio, o nosso desafio ele gira em torno do BOP, que é o Blowout Preventer, que o Blowout Preventer é o principal equipamento durante uma prevenção de erupção, durante a perfuração, se ocorrer algum evento, algum influxo indesejado. Ele é o principal equipamento de segurança do poço, segurança operacional, segurança do meio ambiente, e é o principal equipamento para evitar que ocorra alguma catástrofe. Ele é um equipamento de aproximadamente 300, 400 toneladas, tem 16 metros de altura, é um equipamento com sistema hidráulico de aproximadamente de mais de 400 válvulas, Então é muito complexo, e ele durante toda a perfuração ele fica no fundo do mar. Então, a gente perfura em profundidades aí com lâmina d'água de 2.000, 2.400 metros, então durante toda a perfuração ele está no fundo do mar e a gente não tem acesso ao equipamento, e quando acaba a perfuração, a gente desce esse equipamento para o fundo do mar no início da perfuração, e quando acaba o poço, que dura aproximadamente 3 meses, a gente puxa e navega com a sonda para iniciar um outro poço. E esse intervalo, que é um intervalo muito curto, é um intervalo que a gente tem para fazer a manutenção desse equipamento. E aí que é o nosso desafio, porque é um equipamento que ele não pode ficar indisponível, porque a indisponibilidade dele causa perda de receita para a empresa. Tem a manutenção muito cara, as partes de manutenção são valores muito altos, e a gente tem pouco tempo para fazer essa manutenção. Então, o nosso desafio foi esse, foi buscar a melhoria operacional do equipamento, ser mais assertivo nas manutenções e buscar confiabilidade desse equipamento. Foi aí que entrou o nosso projeto, para, através das análises de dados, verificar como é que está a operação do equipamento, para a gente ter sim, e aí assim, a gente ter dados suficientes para ser o mais assertivo possível na manutenção desse equipamento e garantir a operacionalidade dele, a confiabilidade dele. Esse que foi o nosso desafio. Legal, Cristiano, obrigada. Guilherme Studart, da Delphos, que foi a startup que conseguiu resolver esse desafio super simples, Guilherme? de ser resolvido, extremamente técnico, específico. Guilherme, queria te convidar para falar um pouquinho sobre a Delphos, explicar quem é a Delphos e para você contar também como que vocês conseguiram atuar e atender a Ocean nesse desafio. Você está no mudo. O pessoal já disse, uma das frases do ano. Desculpa. E você está vendo a minha tela, é a segunda. Bom, boa tarde a todos aí, obrigado pelo convite. Primeiro, é sempre muito bom estar compartilhando com a comunidade, o que deu certo, quais são as estratégias acertadas de inovação.
mas também está compartilhando aqui o programa em si com a Ocean, que para a gente foi muito importante. Então, falando um pouco da Delphos, eu sou o cofundador e CEO da Delphos, mas a Delphos, essencialmente, ela existe, né, para fornecer, através do software, do nosso software e de algoritmos de machine learning, cuidado individualizado para ativos críticos, né, ativos que não podem parar, que precisam sempre estar com sua performance sendo monitorada, e que qualquer desvio dessa eficiência, tanto de produtividade quanto de falhas inesperadas, causa um prejuízo muito grande operacionalmente para as empresas, né? Então, são ativos esse, como o Cristiano descreveu, do Blowout Preventer, mas a história da Delphos começou com ativos de energia renovável, então turbinas eólicas, a gente coleta os dados das turbinas eólicas, monitora sua performance, eficiência, identifica padrões de falha e gera alertas, né, de gestão para os operadores, para os gestores desses ativos. Então, eólica, hidrelétrica, usinas fotovoltaicas, e aí dentro, né, com essa porta de entrada aí que a Ocean deu, a gente começou a atuar no setor de offshore, de óleo e gás, onde a gente começou a atuar no Blowout Preventer. Então, entrando um pouquinho já no desafio, né, então a Ocean levou, né, esse desafio ao mercado, e aí, como o Cristiano descreveu, o BOP é um ativo onde você sempre precisa estar melhorando e encontrando formas de otimizar a sua janela de manutenção e ter uma segurança operacional que esse ativo vai estar disponível para operar. Então, a gente, dentro desse cenário, a gente usou toda a nossa tecnologia que havia sido desenvolvida, que aí, se você passar o próximo slide, a gente vai ter aí, essencialmente, as 3 grandes etapas, né, que não só nesse projeto da Ocean, mas em toda a metodologia que a gente faz. Então, a gente coleta todos os dados disponíveis dos sensores, dos alarmes, todas as medições disponíveis que aquele equipamento tem, com os sensores que já estão instalados nele, sem a necessidade de instalar nenhum hardware ou equipamento de coleta de dados adicional. A gente, uma vez que isso está coletado, a gente vai analisar esses dados, né, tanto da forma computacional, estruturando eles num banco de dados mais eficiente para rodar os algoritmos de machine learning, mas principalmente é o momento onde os nossos engenheiros e cientistas de dados têm que conversar com a equipe técnica do cliente, que é quem conhece, inevitavelmente, quais são as reais dores e os reais problemas. O conhecimento operacional sempre está na mão do cliente. E aí o nosso papel, enquanto Delphos e enquanto quem está tentando resolver o desafio, né, é traduzir todo esse conhecimento operacional que a equipe de engenheiros estão aí há vários anos mapeando e identificando as dores no dia a dia e transformar isso numa solução escalável, num formato de software que vai agregar valor operacional. E aí é como a gente entrega os resultados finais, que vai ser via um dashboard web de monitoramento ou uma plataforma mobile ou relatórios específicos. Então, nesse projeto específico da Ocean, do Ocean Waves, se você passar para o próximo slide, a gente, para dar uma dimensão, né, do BOP que o Cristiano mencionou, então, a gente pega um equipamento como esse, né, que já tem um determinado elemento de transmissão de dados, ou de captura e armazenamento desses dados. Só que aí começam os desafios específicos, né? Existem vários formatos de dados industriais, nem sempre eles estão estruturados para você analisar continuamente. No próximo slide, nesse caso do BOP especificamente, parte do desafio... se você voltar eu explico um pouco da fonte de dados. Nesse desafio do BOP especificamente, a gente tinha um desafio que a única fonte de dados que a gente tem disponível era o sistema legado do fabricante, então arquivos TXT, igual aí ao próximo slide, que a gente tem com os dados, né, que são obtidos diretamente do servidor SCADA, ou do data logger desse equipamento.
Então, é uma base de dados não estruturadas, onde existe o desafio é criar uma camada de inteligência que consiga traduzir todas essas linhas e comandos em algoritmos específicos. Então, a gente definiu aí, num projeto de 90 dias, 3 objetivos específicos, e o objetivo era criar algoritmos que conseguissem mensurar muito bem esse comportamento e replicar esses resultados de uma forma fácil e intuitiva para a equipe operacional. Então, no próximo slide, a gente vê aí um pouco do que foi entregue no final. Então, é um dashboard web onde a gente tem algoritmos, né, que estão identificando o comportamento normal de cada componente, identificando se tem algum tipo de vazamento ou não, e facilitando o acesso a essa informação. Então, eu acho que é importante também mencionar que durante o piloto, 90 dias, o objetivo é entregar um produto que ele agregue valor, mas todo mundo tem muito claro na cabeça que existe um roadmap grande de desenvolvimento. E aí eu acho que isso bem definido, né, ajuda bastante a evolução do produto, e a gente entregou esse produto final e aí teve a felicidade de fazer o rollout com ele para as outras sondas e continuou a trajetória de desenvolvimento. Então, isso é mais ou menos aí o que a gente agregou no final, e essa foi a entrega do produto da gente. Legal. E fizeram um trabalho tão bem feito, né? A sinergia foi tão boa que esse ano a Delphos de novo entrou no programa e, enfim, acabou de entregar um piloto. Eu queria fazer a próxima pergunta para o Guilherme Bastos. Gui, a gente sabe que inovação, todo mundo fala muito de tecnologia, né? Acho que inovar é você inserir tecnologia nas coisas. Na verdade, tecnologia é uma ferramenta que você pode utilizar para fazer inovação. Você pode mudar processos, você pode, enfim, fazer várias coisas para inovar. Existem várias ferramentas para que a inovação seja feita. Só que, independente do que seja utilizado, inovação é sobre pessoas. Se você não engaja as pessoas que estão dentro da sua empresa, dificilmente você vai conseguir inovar, porque quem vai ter que fazer a inovação são as pessoas e quem vai utilizar também são pessoas, seja o seu público interno ou algum cliente seu. Dada essa premissa, eu queria perguntar para você como é que vocês fazem o engajamento das pessoas, do seu público interno, para que eles entendam o programa, escrevam desafios, e sendo selecionados, como foi o caso do Cristiano, que virou sponsor de um dos programas, qual que é o engajamento que você faz para que eles tenham um mindset correto durante todo o processo, e como é que eles conseguem encaixar as atuais atividades deles com essa nova demanda de ser sponsor de um programa e ter que rodar um piloto junto com a startup? Como você falou, Ron, inovação, a gente depende das pessoas. Então, e assim, o projeto que a gente constrói aqui dentro do Challenge, ele não depende exclusivamente do time que fica responsável. Não é o Cristiano e o time dele e só o Guilherme com a Delphos que vai fazer isso acontecer. Ele depende da estrutura inteira aqui do Oceano. Então, esse engajamento, ele vem de cima, ele vem desde a alta liderança, ele vai cascateando para todo mundo. E aí a gente vai falar de múltiplas áreas que precisam dar apoio para fazer esses desafios acontecerem. Então, por isso que ele precisa vir de cima e ir descendo para todas as áreas. E aí a gente tem vários times que estão engajados em fazer aquele processo acontecer. Basicamente, aqui com o Waves, o que a gente fez foi primeiro engajar a empresa inteira com o tema, com a ideia de inovação, em como que a gente ia fazer isso nesse primeiro momento, com a aplicação do Challenge, um contato muito direto com todo mundo que se engajou. Então, aí no ano passado, aqueles 113 integrantes que escreveram desafios, teve um contato direto com esse pessoal durante todo o processo, independente do seu desafio ter entrado ou não. Então, mesmo que a pessoa não tenha o seu desafio selecionado, ela se torna uma parte ali do processo para acompanhar e disseminar essa ideia na empresa depois. E para os sponsors e para o time, né, de sincronizar o desafio do piloto com o desafio do dia a dia, é exatamente isso. É desafio. Acho que o Cristiano vai poder falar mais sobre isso do que eu. Mas o que a gente faz aqui é garantir que eles tenham total apoio. Então, dentro do Ocean Waves, a gente tem uma equipe dedicada. No caso, hoje eu faço esse apoio direto junto com a ajuda de vocês, da InnoScience. Então, a gente faz todo o apoio durante todo o processo
desde o início, desde a inscrição, seleção dos desafios, desenho do projeto, como a gente vai passar isso para as startups, como a gente vai trazer isso para dentro da Ocean, como que eles vão escolher, como vai ser acompanhado o piloto. Então, eles sempre podem contar com esse apoio e a gente está sempre mantendo uma comunicação direta com as lideranças das áreas de apoio, para essa mensagem não se perder em nenhum momento e que todo mundo ali continue engajado durante todo o processo até a entrega final. Legal. E esse engajamento é realmente fundamental para que você consiga ter sucesso no final do programa, né? Não adianta vir uma ordem top-down, não adianta. As pessoas têm que estar ali de coração, corpo e alma a fim de fazer o processo. Então, Cristiano, vou jogar a pergunta para você. Como que foi para você fazer essa conciliação do que você já tinha que fazer, que as suas tarefas dentro da empresa são, assim, alto risco, é relevante, né? O negócio de vocês é um negócio de muito alto risco, né? Precisa de uma atenção redobrada, um conhecimento técnico muito forte. Como é que você conseguiu conciliar um piloto com as tarefas que você já tinha? Então, realmente é desafiador, né? Porque a rotina nossa, né, já é muito cheia, muita coisa, né, para fazer. Mas como é um desafio e um problema que faz parte do nosso dia a dia, ao mesmo tempo, a solução desse problema e a gente conseguir resolver, né, esse desafio vai facilitar o nosso dia a dia, né? Então, ele faz parte, né? É o nosso dia a dia ali, é fazer planejamento, né, de manutenção no BOP, você estar em contato com a sonda o tempo todo, né, verificando o que tem que ser feito, verificando como é que está a operação do equipamento. E aí a ideia, né, o segredo realmente é esse acompanhamento, né, de perto, né, o dia a dia e trazer a startup, né, trazer eles para junto com a gente para facilitar o nosso dia a dia, né? Porque quanto mais integrado a startup estiver, né, com a gente, mais fácil se torna a nossa vida, né? Porque vai precisar de menos interfaces, né? Porque aí ele já vai saber como é que já vai saber os caminhos, já vai saber às vezes o e-mail para quem mandar, para com quem falar. Então, o segredo, né, realmente, para facilitar esse dia a dia que realmente é muito desafiador, é você trazer a startup para perto, né, aumentar essa interação, e aí isso vai aumentar também o engajamento, né, de todo mundo, né, e isso traz realmente, ajuda muito, né, ajuda muito no processo. Legal, é literalmente um trabalho em equipe, né? Exato. Não existe Ocean Delphos, vocês são o time do piloto. É a mesma coisa que a gente fala aqui da InnoScience com o Guilherme, que é o time Ocean Waves. Nós somos o time Ocean Waves, não é InnoScience Ocean. Se a gente não une forças, não adianta. E eu acho que essa sua fala trouxe um ponto importante aqui, que é como é relevante e importante que a empresa defina muito bem definido qual desafio ela quer atacar e que seja um desafio relevante para ela. Porque se for um desafio que não é relevante, juntando com as outras 500 coisas que a pessoa tem a fazer, vai ficar em último plano. Quando é algo, como você falou, né, que vai facilitar a sua vida depois que o negócio estiver funcionando, e você pega uma startup boa para rodar com você, você vai dar atenção a isso porque você vai se sentir engajado. Eu acho que essa é uma grande lição. Eu queria fazer uma pergunta agora para o Guilherme Studart. Guilherme, a gente vê, nós aqui, né, que a cada programa que a gente roda, a gente recebe inscrição de 100 e tantas startups, a gente conversa com muitas startups e a gente vê perfis muito diferentes, formas de se portar muito diferentes. E eu diria que, fazendo aqui um depoimento público, eu acho que a Delphos tem um trabalho de excelência nesse trato com a grande empresa, de entender, ter empatia com a pessoa que está sentada lá no corporativo, com a caixa de e-mail cheia e muitas demandas. Então, eu queria que você desse as suas dicas, que eu acho que serão, com certeza, dicas relevantes, sobre os cuidados que uma startup tem que ter nesse momento de conexão com a grande empresa. Como é que você faz esse relacionamento dar certo? Legal, obrigado aí, Roberta. Eu acho que dentro da filosofia de trabalho que a gente tem na Delphos, a gente, principalmente no nosso segmento, né, a gente está lidando com é um segmento B2B, empresas de grande porte que tem uma relevância operacional muito grande, um foco muito grande na operação e na execução da operação.
E a gente sabe que, inevitavelmente, a prioridade de algum projeto de inovação, o cara tem a rotina dele que funciona, a operação está rodando, traz resultado, e em algum momento ele decidiu abrir uma oportunidade, uma janela para dar um salto, né? Um salto de eficiência operacional, um salto de melhoria. Só que quando a gente entra na rotina do dia a dia, é inevitável que vai ocorrer problema operacional, você não vai conseguir falar com o sponsor ou com o stakeholder dentro da empresa que você tenha que evoluir. E aí tem muito esse papel aí que você mencionou e que o Cristiano pontuou. Então, quando a empresa tem essa mentalidade, né, que a gente está no mesmo time e a gente começa a entrar dentro do ecossistema para fazer essa a relação, assumir responsabilidade. A gente sabe que muitas vezes as pessoas, operacionalmente, ela já está com uma carga muito grande de trabalho e aí tem que destravar alguns processos, seja da parte de faturamento ou da parte de TI. Então, a gente sempre teve um mindset de facilitar ao máximo esses pequenos trabalhos. Então, quer falar com a TI? Cara, me passa quem é o contato lá, me introduz uma vez e eu posso fazer o contato direto com ele, pede a permissão e depois tenta aliviar esse fluxo, até porque muitas vezes, né, a pessoa que está lidando com o desafio, ele conhece muito bem do ativo, do problema que a gente está lidando. Mas aí quando você começa a falar de banco de dados, processo de aquisição, VPN, ele pode até passar a mensagem, ele pode até fazer um e-mail, só que aí o cara lá também devolve com outra resposta. Então, você facilitar esse meio de campo, né, e tentar ter um trabalho que você consiga bypassar isso e ser um agente aí para facilitar, eu acho que é muito importante. E isso é um pouco da filosofia que a gente emprega aqui dentro da empresa. Então, sempre quando possível, em todas as áreas, né, que a gente atua, a gente procura facilitar. É engraçado, tinha até um cliente que a gente teve que o pessoal do operacional, quando ele tinha alguma dúvida técnica, ele acha de dados ou de infraestrutura de TI, ele achava mais fácil perguntar para a gente do que ir para a TI. Mas é um pouco, eu acho que esse é o segredo para você engajar com uma grande empresa. Se você não facilitar a dinâmica de trabalho, o seu projeto ele não vai ser prioridade do dia a dia, porque o cara está tocando a operação dele, tem que entregar o resultado, tem as metas dele interna, tem os gestores dele, a alta diretoria, que estão cobrando alguns pontos específicos. Então, se você não facilitar a vida, realmente a chance de ter um relacionamento duradouro é difícil. Muito, muito bom o depoimento. Justamente casando aqui, né? Duas peças de quebra-cabeça casaram aqui. O depoimento do Cristiano falando que a expectativa dele em relação a vocês e você falando a sua visão sobre qual é o seu papel na vida do seu cliente. Você vê que não à toa que essa relação entre vocês deu certo. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Gui Bastos. Gui, a gente sabe que esses processos de inovação que a gente acabou de falar, né, quando é só top-down, não tem uma sensibilização, não funciona. Também quando é do bottom-up, não existe, às vezes ele não tem a força que ele precisa para ganhar atração dentro dessa empresa. Então, todas as forças e âmbitos e áreas da empresa têm que estar muito bem engajados para que esses processos, de fato, saiam do papel e funcionem. Mas a gente vê muito claramente, quando a gente roda esses programas, que o papel da liderança ele é fundamental para que o projeto tenha uma constância, que ele continue com força, que ele não morra no meio do caminho. Então, eu queria te perguntar, em que momentos dessa jornada você acha que a liderança tem um papel fundamental? Olha, Rô, eu acho que a gente tem alguns momentos chaves, né, que são assim, vamos botar ali início, meio e fim, que precisa estar presente para poder certificar, mas eu acho que durante toda a jornada, a liderança ela precisa minimamente estar presente, estar acompanhando, sabendo tudo o que está acontecendo, e isso vem desde a alta liderança até a liderança direta. Então, assim, como eu falei antes, o projeto, quando a gente chega no piloto, até antes disso, ele não depende só do time do Ocean Waves ou do time do desafio. Ele vai depender de múltiplos times, de múltiplas áreas. A gente vai falar de financeiro, a gente vai falar de suprimentos, a gente vai falar do pessoal de bordo, no nosso caso aqui,
que lida com desafios que trabalham com operação, às vezes a gente precisa embarcar uma startup, alguma coisa assim, então o pessoal de gestão de pessoas também é necessário. Então, você tem aí múltiplas lideranças que precisam estar sempre alinhadas, precisam estar sempre sabendo todo o caminho que isso vai percorrer para poder repassar essa mensagem para suas equipes e garantir que esse modelo aconteça. Ele é um modelo ágil, tudo acontece muito rápido, precisa que seja rápido. Então, se a gente não tem esse alinhamento, e aí isso não, de novo, não cascateia, a gente não consegue entregar. Então, ele depende de todo mundo. Tem alguns pontos chaves que a liderança precisa estar, vamos colocar aí, fisicamente presente enquanto a gente está aqui no modelo virtual, mas só colocando ali o rosto para aparecer, mas acredito que durante todo o caminho eles precisam acompanhar todo o caminho do desafio. Legal. Então, esses reportes periódicos e estar presentes em momentos chaves, como o Pitch Day da imersão, até para eles irem acompanhando, vendo storytelling, né? Porque senão vai ficar uns buracos e o que eles vão apoiar, né? Se eles não estão acompanhando os processos. Queria fazer uma pergunta agora, Cristiano, de novo com você. Quais que são... vocês rodaram piloto com a Delphos e vocês entenderam que vocês queriam contratar eles. Durante o processo do programa, a gente tem ali um apoio da área de compra, suprimentos, etc., que ela é especial para o programa, né? Para que a gente consiga dar mais velocidade para conseguir contratar a startup a tempo de fazer um piloto. E depois que a gente vai para o rollout, a startup ela entra no processo de contratação tradicional da empresa, e aí as coisas têm o tempo que todo mundo sabe que grandes empresas têm um tempo um pouco mais demorado para fazer contratações. Isso não é específico de nenhuma grande empresa, isso acontece em todas. Quais que são os grandes gargalos que você enxerga nesse processo de começar a fazer o rollout? E qual que é o tamanho do rollout? Eu acho que muito do que a gente conversa com algumas pessoas, a gente vê que tem algumas pessoas que têm uma visão muito assim, vou fazer um rollout, então agora eu vou pôr essa solução na empresa inteira. Todas as minhas unidades de negócio vão começar a usar a partir de amanhã e o negócio tem que rodar e a gente vai fazer aqui o rollout em massa. É assim mesmo que funciona ou você consegue fazer esse rollout de forma faseada? Então, em relação à primeira pergunta, né, realmente porque quando está em fase de projeto, né, quando você está, né, o projeto piloto, às vezes para você conseguir um engajamento dos outros setores, né, é até mais fácil, porque é um projeto piloto, e aí você consegue até mais fácil o engajamento de uma pessoa, mas quando já vai para o rollout e já entra para o processo normal da empresa, aí já entra na rotina daquela pessoa, já tem que entrar na rotina daquela pessoa, né? Então, tem que entrar na rotina do TI, tem que entrar na rotina da equipe de supply, tem que entrar na rotina da equipe toda da engenharia, da equipe de bordo. Então, realmente, por isso que o projeto piloto ele tem que ter um resultado e as pessoas têm que enxergar o valor, tem que facilitar a vida das pessoas, as pessoas têm que enxergar um valor para quando ir para o rollout, o engajamento se manter. Né? Porque se o projeto piloto não for bem sucedido, se as pessoas não enxergarem valor, né? não ter o resultado que a gente espera, dificilmente a gente vai ter o engajamento que a gente espera no rollout, né? Então, para manter esse engajamento das pessoas, realmente o resultado do piloto é essencial, né? E assim, no rollout, o nosso rollout nada mais foi do que uma extensão do piloto, né? No piloto, a gente tem que ter as metas muito bem definidas, né? Porque a gente tem um prazo para entregar. E quando a startup ela começa a ter aquela imersão no nosso problema, né? Isso aconteceu muito, né, com a Delphos. Quando a startup começou a entender o nosso problema, ela começou a ter várias ideias e começou a querer sugerir outras coisas que são muito válidas, né? Só que a gente tinha que ter cuidado para não perder o foco e fazer a entrega do piloto. E aí, quando foi para o rollout, a gente pegou todas essas melhorias e aí foi uma extensão do piloto com todas as melhorias do rollout. E no nosso caso, não foi um rollout muito agressivo, porque hoje, por exemplo, a gente tem 5 sondas operando. A gente fez o piloto com uma sonda, fez o rollout com 3 sondas.
Então, mais para frente, né, quando ganhar mais corpo, né, a gente faz a extensão para as 5 sondas. Não tem necessidade de sair do piloto de uma sonda para o rollout para as 5 sondas. É gradativo. E foi muito interessante, porque a gente pegou todas as ideias, né, pegou todas as melhorias que a gente identificou durante o piloto, que não foi possível implementar por causa do curto prazo, que a gente tem uma meta para cumprir, né, no piloto. E aí a gente usou o rollout para implementar isso tudo, né? Claro que com os KPIs definidos, o monitoramento, né? Isso tudo. Então, o segredo realmente do rollout é isso, é você não querer fazer tudo de uma vez só, tudo que você não... E você ser gradativo, que foi o caso que foi o que a gente fez. A gente saiu de uma sonda, foi para 3 e futuramente a gente vai para 5 e implementando as melhorias gradativamente que a gente tem identificado. Legal, senão você sai do sucesso para o desastre, né? Exato. Literalmente. Gui Bastos, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Eu acho que um dos grandes papéis da InnoScience é fazer comunicação entre startups e grandes empresas, porque são organismos absolutamente diferentes que vivem realidades muito distintas, né? E eu queria perguntar para você que está dentro de uma grande empresa, e a Ocean tem feito esse relacionamento com as startups muito bem, e eu acho que entendendo muito bem o que é uma startup, qual que é o momento dela, o que ela tem a oferecer, como essa relação pode ser feita de uma forma, construída de uma forma muito saudável. E aí eu pergunto para você, quais que são os principais cuidados que vocês têm quando vocês começam uma relação com a startup, para que seja uma relação duradoura, que seja saudável, que seja bom para todo mundo? Tem um ponto que o Cristiano trouxe, que é muito importante, que é a diferença da realidade de uma grande empresa, de como ela funciona, e a diferença da startup. Então, a startup, muitas vezes, ela vai estar ali com múltiplos projetos acontecendo, ela vai estar ali com uma realidade de caixa que é diferente, onde, às vezes, aquele pagamento daquele projeto é essencial para ela se manter viva. Ela vai ter momentos que ela precisa muito de um apoio de uma área interna, como uma área de TI, por exemplo, e, às vezes, ela não pode esperar um prazo de atendimento, porque aquele projeto tem um prazo mais robusto por estar dentro de um programa de inovação. Então, entender essas necessidades e, a partir do momento que a empresa ela decide encarar esse desafio de trazer inovação, ela precisa também se adaptar para poder atender as necessidades da startup. Então, quando a gente fala aí do processo de cadastro, por exemplo, que você falou de contratação, que você trouxe antes, é exatamente isso. A gente precisa entender que a gente não tem o tempo necessário que normalmente a gente faz, a gente precisa desenhar um projeto novo, um processo novo para atender essa demanda aqui da startup nesse momento e garantir que a gente não está trazendo só inovação aqui para dentro do Ocean e desenvolvimento para dentro do Ocean. É uma relação de parceria, como a gente falou lá no começo. A gente conversa com o ecossistema de startups e a gente também desenvolve esse ecossistema. Então, precisa ter uma troca. Então, a gente, alinhando esses processos para poder garantir que a startup tenha um bom relacionamento e um bom desenvolvimento, a gente acho que atinge um nível de sucesso bem maior. Legal. Pessoal, para finalizar, queria fazer uma última pergunta aqui para o Guilherme Studart. Guilherme, eu sei que a Delphos começou atacando um setor, eu não vou falar, que você vai contar essa história para a gente, e aí vocês viram oportunidade no setor de óleo e gás, no Ocean Waves, conseguiram entrar no programa, tiveram sucesso, e agora vocês estão começando a desbravar esse setor de óleo e gás, que é um setor, né, muito, muito específico, que tem todas as suas peculiaridades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa jornada da Delphos, de começar visando atender um setor, como que vocês expandiram para o setor de óleo e gás e quais que estão sendo os desafios aprendizados que vocês estão tendo dentro do setor de óleo e gás. Legal. Então, a história da Delphos começou com energia eólica, né? E principalmente pelo background que a gente tinha. Então, tanto eu, o Samuel, a gente trabalhava no segmento e isso era onde a gente tinha maior expertise, então foi natural a gente começar a desenvolver a nossa plataforma, trabalhar com predição de falhas em turbinas eólicas, e isso a gente começou a atuar já direto com alguns projetos e foi evoluindo a plataforma. E a gente sempre, desde o início da solução do nosso software, a gente sempre soube que o que a gente estava desenvolvendo era replicável para outras indústrias, só que a gente tinha que ter uma trajetória ainda de robustez tecnológica, né? Então,
quando a gente chegou aí, mais ou menos no início de 2019, a gente botou no nosso plano para o ano que a gente estava pronto para atacar outras verticais. E aí, dentro da nossa escolha de trabalho, a gente tipicamente só entra em uma nova vertical quando a gente tem algum parceiro estratégico, no caso, uma empresa que tem a visão, né, que queira inovar, que tenha muito conhecimento operacional, e a gente também tenha o conhecimento dentro de casa de pelo menos uma pessoa que conhece muito bem o segmento e a indústria. Então, foi o caso quando abriu o challenge do Ocean Waves, quando veio o desafio do BOP, e a gente falou, cara, a gente consegue resolver isso com a nossa solução, e casou que a gente tinha acabado de trazer uma pessoa para o nosso time, que foi o Alberto, que tinha já um background muito grande do setor de óleo e gás. Então, isso para a gente foi a combinação para a gente começar a mergulhar nesse segmento, né? Então, nossa estratégia de desenvolvimento, principalmente voltada para o setor de óleo e gás, no ano passado e esse ano, está aproveitar ao máximo e construir cases e resultados concretos com esse relacionamento com o Ocean. Então, isso na continuidade do projeto do BOP, mas também no projeto de alarmes que a gente fez esse ano, do Ocean Waves. Mas ter esse case de sucesso, compartilhar, né, esse sucesso que a gente está tendo junto com o mercado, em conferências internacionais, em papers, e aí começar a expandir essas soluções para outras frentes do mercado. Então, a gente enxerga que o mercado de óleo e gás, do ponto de vista de aplicação de tecnologia e inovação, ele vai absorver muita nova tecnologia, porque redução de custos vem aí, eficiência operacional está se tornando cada vez mais relevante, as margens estão cada vez menores, tem sempre essa visão aí de lidar, né, a operação do óleo e gás com a operação offshore de energias renováveis. Então, vai abrir aí uma frente muito grande de trabalho e de inovação no setor de óleo e gás, e a gente está apostando muito no crescimento do setor e nas oportunidades que vão surgir. Legal. Muito bom depoimento. Pessoal, eu queria agradecer muitíssimo pela participação de todos vocês que estão aqui ouvindo a gente. Agradecer muito ao Guilherme Bastos, ao Cristiano Xavier, da Ocean, ao Guilherme Studart, da Delphos. Vocês querem deixar alguma mensagem final para quem está ouvindo a gente? Quem é grande empresa e está querendo se conectar com startups, ou quem é uma startup e está querendo se conectar com uma grande empresa? Falando aqui do ponto de vista de startup, eu acho que, principalmente startups que são do setor B2B, né, com grandes corporações, eu acho que é fundamental você encontrar um programa bem estruturado, com um desafio operacional claro. Eu acho que isso faz toda a diferença no nosso crescimento. Para a gente, realmente ajudou muito a tracionar e a ter o respaldo no mercado da nossa solução. Então, são essas oportunidades, e aí o projeto para mim da InnoScience, o da Ocean e como ela atua no mercado, eu acho que é um programa diferenciado. Legal, obrigada. Eu também falar assim, em relação a gente, a Ocean, né, que é uma grande empresa, a gente está acostumado a trabalhar com os nossos fornecedores, são empresas grandes fabricantes, e tudo muito engessado, tudo muito complicado, né? Então, quando a gente trabalha com uma startup, para a gente é muito bom, porque essa flexibilidade que a startup dá para a gente, né, o acesso direto, essa flexibilidade de poder mudar alguma coisa e ter o contato direto, e também a interação é totalmente diferente, né? Então, o resultado é muito melhor, né? E para a gente realmente é muito bom poder trabalhar com essas empresas. Principalmente a gente que está acostumado a trabalhar com esses grandes fabricantes, que é tudo mais complicado, né? Então, é outra realidade, né? E com certeza essa vai ser a tendência, né? Hoje, o que a gente está colhendo de frutos aí, com certeza essa vai ser é um divisor de águas para a gente, né?
É um divisor de águas, que a gente tinha muito costume de vamos pegar uma empresa que tem um histórico grande, pegar uma empresa maior, que vai facilitar e tal, mas hoje a gente vê que é o contrário, né? Às vezes uma startup facilita e ajuda muito mais para a gente. Legal. Pessoal, assim, queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando, e só complementando a fala do Guilherme Xará e do Cristiano, eu espero que a experiência que quem está assistindo hoje, que quem está assistindo nos outros dias também, dos depoimentos das grandes empresas que estão trazendo aqui, possa servir de inspiração. Eu sou um grande defensor do diferente, então muitas vezes a gente fica preso num modelo que a gente já está fazendo há muito tempo, porque funciona, porque dá certo, é assim que o mercado faz, mas eu espero que as histórias, tanto hoje quanto as próximas, possam inspirar vocês e provocar a fazer diferente. Legal. Pessoal, excelentes mensagens. Eu acho que grandes aprendizados foram trazidos aqui, com muita generosidade por todos vocês. O meu muito obrigada, boa noite a todos e inovem mitigando riscos com segurança e com metodologia, porque dá certo. Dá errado, mas também dá certo. Esse é o segredo. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.